Mas, ó, né, dando continuidade hoje, pessoal, a nossa ideia agora é entrar no primeiro tipo de empresa, né, no primeiro regime de empresa, digamos assim, para que a gente possa estar trabalhando. Dentro da nossa disciplina de contabilidade, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a apuração pelo Simples Nacional, a apuração pelo lucro presumido, pelo lucro arbitrado e pelo lucro real. Mas o primeiro, né, o nosso primeiro passinho, que a maioria dos senhores já conhecem, já tem muito contato, é o que nós chamamos de microempreendedor individual. Ah, professor, o microempreendedor individual é Porsche. Não. Microempreendedor individual, pessoal, por favor, por favor. Microempreendedor individual não é porte, tá? O porte de qualquer microempreendedor individual, pessoal, é microempresa. O que é uma microempresa? De acordo, né, com a lei complementar 123 de 2006. O que é microempresa? São todos aqueles que faturem até 360 mil reais por ano. Então, o MEI, ele é um tipo de microempresa, que ele opta pelo quê? Ele opta pelo regime CIMEI. Professor, o que é o CIMEI? O CIMEI, ele é um pedacinho do Simples Nacional. Então, imaginemos o todo como sendo o Simples Nacional. Então, aqui dentro do Simples Nacional, o governo criou um negocinho pequenininho para ficar aqui dentro e chamou isso de microempreendedor individual. É um menor ainda, mas ele faz parte de um regime de tributação que é o CIMEI. Então, para a gente poder contextualizar isso aqui, para a gente poder ver o que é direitinho, é um assunto muito bom, muito fácil e que, diga-se passagem, hoje é disparado o nosso maior número de empresas que nós temos no Brasil. Mas é muito maior do que qualquer um dos outros. Então, é um segmento importante, é uma atividade importante que muitos de vocês talvez até tenham, né, um MEIzinho aí aberto. Se não tem, talvez comece utilizando ele, né? Porque as condições para ele são muito mais facilitadas. Mas aí o primeiro passo é o que seria o microempreendedor individual? Bom, pessoal, um microempreendedor individual, ele é um empresário individual, né? Como o nome já está dizendo. Ele vai explorar o próprio nome para o quê? Para fins de comércio, indústria, prestação de serviço. Em resumo, ele é uma criatura que pode prestar, que pode trabalhar em qualquer um dos segmentos de atividade, no sentido de quê? De que pode ser comércio, pode ser indústria, ou pode ser prestação de serviço, ou seja, qualquer uma das áreas ele pode, desde que, claro, né, nós tenhamos a atividade propriamente dita dentro do rol daquelas que são permitidas. Então, o microempreendedor individual é uma pessoa que explora o próprio nome. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Jaqueline vai abrir uma empresa para ela. Empresa de sociedade, empresário individual, e tal. Você tem algumas condições ali de propor nomes. Para microempreendedor individual, você não pode propor nome. O seu nome é o nome da empresa, ou seja, a razão social. Eu jogando no celular. Quem é essa criatura? Quem é essa alma, moço? Pronto. É o Romário. O cabo entrou e já entrou bagunçando. Mas então, ele explora o próprio nome. Então, se a Jaqueline for abrir uma empresa, o nome da empresa, obrigatoriamente, o nome empresarial, ou seja, a razão social, será o nome dela, seguido do CPF. Por quê? Porque essa empresa, ela explora o próprio nome. Então, obrigatoriamente, o seu nome é o nome da empresa. Você se confunde ali nesse momento, né? E é claro, um dos motivos que você também, nessa empresa, você não tem como transferir ou você não pode ter um sócio. Por quê? Primeiro que o nome já diz, ela é individual. Segundo que você está explorando o próprio nome. Então não tem como eu pegar uma empresa que seja de outro, né? Vamos imaginar aqui que a Jaqueline queira me vender a empresa dela. Não posso, não tenho como comprar essa empresa, por quê? Porque essa empresa explora o próprio nome dela, é o CPF dela, é o nome dela. Então isso não existe essa possibilidade. Então, esse é o contexto que o microempreendedor individual surge. E aí, claro, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui agora
o seu impacto. Como eu disse para os senhores, hoje, disparado, esse é o nosso maior segmento de empresários. Então, se nós formos fazer um levantamento, e isso em 2019, para esse ano já aumentou, com certeza. Então, o que acontece? Nós já estamos com mais de 8 milhões de empresas, né, alcançados, isso em março de 2019. Já tem o quê? Já tem mais de um ano isso. Então, isso quer dizer que esse número, com certeza, ele já está maior. E aí, se a gente for fazer isso, uma comparação, pessoal, você percebe o quê? Você percebe que em 2014, por exemplo, a quantidade de microempreendedor individual no Brasil era de apenas 3,8 milhões. Percebam que no intervalo, né, de 2014 para 2019, no intervalo de 5 anos, esse número mais do que dobrou. Você saiu de 3,8 e foi para mais de 8 milhões. Então, o crescimento, ele é exponencial. E aí eu pergunto, senhores, por quê? Por que esse crescimento está exponencial? Por que nós temos tantos microempreendedores individuais e sem parar de aumentar, diga-se passagem? O que é que torna isso tão atrativo? Por que é que está tendo esse tanto de gente com esse segmento de empresa? Se nós formos levar em consideração somente o estado do Maranhão, ou mesmo nesse período que nós estamos aqui agora, o que vocês consideram? Pessoal, percebam que na necessidade, né, nesse momento aí que nós estamos, não consegue ver minha tela? Rapaz, não consegue ver nem ouvir? Preto aí a tela. Sua tela tá como se tivesse alguma coisa embaçada nela, toda assim. Aparece uns quadrados preto. Isso. Como se estivesse queimando. Jesus Cristo, Deus é mais. Com fé em Deus. Não. Vocês conseguem visualizar? Dá uma mancha preta aí em cima do nome MEI. Apareceu outro aí do lado também agora. Professor, tá aparecendo um negócio preto do lado. Tem um quadrado preto do lado e outro em cima. Eu acho que alguma janela que o senhor tá abrindo, professor, que aparece preto aqui pra nós. E aí, melhorou? Uma tarja agora preta. E aí? Aí, agora tá bom. Rapaz, vocês estão acabando aqui com meus controles. Aquilo ali é para eu poder enxergar os meus... São os meus... Por isso tá dando errado. As colinhas. Não, moça, os controles de avançar, de pausar, né, de poder botar para gravar, de ir trocando a tela, e de poder usar aqui a canetinha, né, de pegar a caneta para rabiscar aqui que eu ia começar. Mas estranho, porque ela não aparecia, né, para vocês. Agora ela tá aparecendo, mas ela não aparecia antigamente. Eu devo ter feito alguma coisa de errado aqui que fez essa proeza. Bom, mas continuando então, né? Então percebam que o número, né, a quantidade de microempreendedor individual hoje ela é exponencial. Esse crescimento ele foi muito alto, muito elevado. E isso, pessoal, nesse exato momento é em virtude de que o aumento do desemprego. Óbvio, né? Quando vem um desemprego, ele automaticamente faz com que, né? Ele faz com que as pessoas busquem alguma alternativa. E aí, nessa alternativa, o que eles buscam é o quê? É uma forma de se formalizar. Por quê? Porque à medida que você não tem, né? À medida que você não tem uma carteira de trabalho assinada, ou seja, você fica aqui sem a sua CTPSzinha, que você consegue o CFGTS, que você, né, está assegurado. O que você busca? Você busca alguma forma de se resguardar.
E nesse período agora da pandemia, quando eles lançaram o bendito do auxílio, eles disseram que o microempreendedor individual teria direito. E aí, meu amigo, o pessoal ficou louco pedindo para formalizar para poder o quê? Para poder ter direito ao auxílio, ficou com medo. Como se fosse uma condição obrigatória. E não era condição obrigatória. Você não era obrigado a ter um MEI para poder ter direito ao auxílio. Apenas que quem tinha um meio era um, né, dos contemplados. Mas você não estava obrigado a formalizar uma empresa para poder ter o auxílio. Não era esse o sentido. Mas perceba que na hora do movimento de desespero, todo mundo já corre logo e faz. Ah, professor, mas isso é ruim? Não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo que um dos fatores que contribuiu para que a gente tenha esse aumento tão elevado é justamente o quê? É justamente a questão do nosso desemprego. Quanto maior é o nível de desemprego, da informalidade, maior é o nível de que você é empurrado para que você possa estar se formalizando. E isso é bom. Por um lado é bom. Por quê? Porque à medida em que você começa a se formalizar, você se torna o quê? Você se torna um empreendedor, você é um empresário. E aí você começa a fazer sua própria renda, você começa a contribuir, ter direito a emitir tudo, né? Nota fiscal, você pode registrar funcionário. Então você começa, né? Você fica uma pessoa legalizada e tem condições de estar trabalhando em todos os aspectos, né? Você é uma empresa para todos os efeitos. E aí, claro, né? Por ser uma condição muito facilitada e específica, com uma carga tributária extremamente reduzida, obviamente que o governo, no momento em que foi constituir essa possibilidade, ele colocou uma série de ressalvas, né? E essas ressalvas são o quê? As principais delas. Primeiro, você só pode faturar até 81 mil ao ano, tá? Isso quer dizer o quê? 81 mil ao ano, isso quer dizer que você pode faturar 81 mil em 12 meses, tá? Então, é considerando uma empresa que tenha sido constituída de janeiro a dezembro. Como assim, professor? Isso quer dizer que uma empresa, né? Uma empresa que abra, por exemplo, né? Que ela tenha a sua abertura no mês de julho. Então, de julho a dezembro, nós temos o quê? De julho a dezembro, nós temos apenas 6 meses. Ou seja, essa empresa não vai poder faturar 81 mil. Essa empresa vai poder faturar o proporcional a 6 meses. Então, o que você faz? Você pega 6.750 e vai multiplicar por 6. Aqui, você vai saber, né, qual que é o valor que a empresa vai poder faturar nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, que ela só vai ter 6 meses de existência durante aquele ano. Ou seja, ela vai poder faturar aqui, né, 40.500. Isso para uma empresa com 6 meses durante aquele ano. E a partir do próximo ano? Não. Aí, a partir do próximo ano, ela entra na regra geral, né, na regra de 81 mil por ano. Porque quando se fala assim, na verdade, 81 mil por ano, a pessoa pensa que, independente de que mês tenha sido aberta a empresa, tenha sido constituído, ela vai poder faturar 81 mil. E não funciona assim. Funciona se ela tiver 12 meses. Então, tem um limite. E aí, aqui também, professor, e se eu faturar mais de 6.750 por mês? Eu estou ilegal? Não, também não. Isso aqui é uma média. O que vai levar em consideração? Vai levar em consideração o total de meses que você efetivamente estiver em exercício naquele ano. Então, vamos imaginar, né, exatamente aqui a sua empresa que foi aberta em julho. Se sua empresa for aberta em julho, significa que você vai ter 6 meses até o final do ano. Então, você vai poder faturar até 40.500. Isso quer dizer o quê? Que se você faturar 50 mil, você está excluído da condição de microempreendedor individual. Ah, professor, mas o limite não é 81? É 81 se você tiver 12 meses. Como nesse primeiro ano, você abriu a sua empresa em julho, você não vai conseguir ter 12 meses nesse ano, você só vai conseguir ter 6, então o seu limite era de 40.500. Então, se você faturar nesses 6 meses 50 mil, você está excluído dessa condição de microempreendedor individual. Esse é o raciocínio.
Ainda, quem é microempreendedor individual tem direito a registrar um empregado. Ah, professor, e esse empregado? Esse empregado ele só pode receber um salário mínimo. Ou, né, caso seja alguma profissão sindicalizada que tenha exatamente o seu salário definido em convenção, aí você vai poder trabalhar em cima desse valor. Mas se não tiver o salário em convenção, aí você vai ter que exatamente pagar o salário mínimo. Ah, professor, se eu quiser pagar 5 mil, não pode. Se não tiver algo que o estabeleça, não pode, porque o microempreendedor individual é cheio de restrições, é cheio de condições para que você permaneça. Ainda, claro, como a gente já tinha pontuado, ele só pode ter um proprietário, que aí, nesse caso, é você, né? O nome da empresa é o nome do proprietário, né? Então, obviamente, você só pode ter um proprietário, não tem como ter sócio. E esse proprietário, ou seja, você, né, o seu nome, ele não pode estar atrelado a nenhuma outra empresa. Ah, mas eu não sou dono. Não, mas se você for, por exemplo, né, o representante de um condomínio, você também já não vai poder ser um microempreendedor individual. Então percebam que não é somente você ter participação, né, acionária, né? Digamos que você tem ali um percentual da empresa. Não, você não precisa nem ter percentual da empresa. Mas se você constar como administrador, né, como representante de alguma empresa, você também já não vai poder abrir um microempreendedor individual. Ou seja, é cheio de restrições, é cheio de limitações. Porque a ideia é exatamente pegar quem? É pegar aqueles que estão... Se for presidente da associação, não pode? Não, não pode. Você não vai conseguir abrir. Por quê? Porque, pessoal, quando você está num cargo eletivo, né, como no caso é o de presidente, por exemplo, uma associação, ela vai ter lá o quê? Ela vai ter lá um presidente, ela vai ter um tesoureiro, ela tem lá um vice-presidente. Essa galera todinha aqui, ela é eleita, certo? Então, ela vai ter lá um mandato dela, ela vai ter lá um mandato, e aí, quando ela tiver eleito, que foi registrado em ata, tudo isso aqui vai para onde, pessoal? Essas informações vai lá para a Receita Federal, vai lá para o CNPJ da associação. Por quê, pessoal? Porque a associação, pessoal, por mais que não tenha fins lucrativos, mas a associação ela precisa ter alguém que a represente. E aí você, enquanto presidente, é o representante dela. Então, o seu CPF vai estar vinculado ao CNPJ. E aí, pelo fato de estar vinculado ao CNPJ, na hora que você digitar o seu CNPJ, a Receita Federal do Brasil, ela automaticamente já vai lhe bloquear. Então, não consegue se você tiver participação em nenhuma outra empresa, ok? Isso aí é condição inegociável. Inclusive, se você for MEI e entrar em uma outra empresa, você vai ser excluído do MEI automaticamente. E aí você não recebe nenhum e-mailzinho não, dizendo que você foi excluído, tá? Isso aí só acontece e aí você vai ter que arcar com as consequências do desenquadramento em si. Ok? Então, avançando. Cadê meus controles? Vocês fizeram sumir com meus controles, aí agora eu não sei mais nem como é que volta com eles aqui. Ok. Bom, além disso, o que é que nós temos? Nós temos, pessoal, que o microempreendedor individual, ele também não pode ser qualquer atividade. Todos nós aqui estamos estudando para sermos, né, lindos e maravilhosos contadores, contabilistas. Então, eita, de novo esse negócio do áudio, hein? Esse negócio do áudio tá um negócio difícil hoje. Ilustres,
Vamos fazer o seguinte, né? Quem tiver aí também assim, deixa eu ver aqui. Como é que tá bem aqui a minha net. Porque assim, também, né? Se nós estivermos com muita dificuldade, né, no áudio, na pior das hipóteses, a gente vai ter a aula gravada, que eu sei que eu não postei ainda, né, as duas primeiras, mas a gente promete postar todas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui, já que tem muita gente reclamando do áudio, eu vou sair, tá? E retorno aqui para a reunião para a gente ver se melhora. Porque é o seguinte, algumas pessoas estão conseguindo escutar bem, estão conseguindo visualizar, então isso é sinal de que, na verdade, não é a minha internet, mas sim a de vocês. Mas aí, como eu já tive aqui bem umas 5 pessoas falando da mesma coisa, eu vou sair rapidinho e retorno, tá? Segura. Rapaz, eu gosto da velocidade de reação. O professor entrou, gente. Silêncio. Rapaz, é um negócio extraordinário. E o bom é que durante a aula a gente faz pergunta, parece que ninguém tem microfone. A gente diz que vai sair, todo mundo tem microfone. É um negócio extraordinário. É assim mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Melhor? Perfeito. Muito bem. Ótimo. Tá tranquilo. Deixa eu retomar então aqui. Compartilhando novamente. Ilustre-se, se porventura, né, nós tivermos aí algum probleminha novamente, aí a gente vai computando aí para aula gravada, que eu prometo postar todas elas, as 3 já de uma vez só. Então, além, né, de nós termos aquelas condições, nós temos ainda algumas outras, que é o quê? Que é em relação às atividades. Por quê, pessoal? Porque nem todas as atividades elas são permitidas em serem um microempreendedor individual. Então, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que, por exemplo, médicos, né, advogados, em resumo, pessoal, essas profissões, o quê? Profissões que são regulamentadas, que têm uma legislação própria, elas não vão poder ser microempreendedor individual. Basicamente, todo mundo que é de área, né, de conhecimento científico, acadêmico, ninguém vai estar lá. Inclusive, uma que é muito solicitada para nós lá no Sebrae, que o pessoal chega, é o quê? É o do representante comercial. Pessoal, quem é representante comercial, ele possui, né, um registro. É uma profissão também regulamentada, ou seja, você também não consegue ser um representante comercial como um microempreendedor individual. Agora, o que é feito, pessoal? Para todo mundo que quer o quê? Uma atividade de comércio, uma atividadezinha de indústria ou uma atividadezinha de prestação de serviço. O que acontece? O que acontece é que quando você não tem a sua atividade propriamente dita, você vai tentar fazer alguma adaptação. Exemplo, o representante comercial, o que é que a gente sugere? Não tem o mesmo efeito, tá, pessoal? Não estou dizendo que o cara vai ser um representante comercial sem a atividade. Não, estou dizendo o seguinte, olha, não existe a sua atividade. O que você pode buscar é algo que se assemelhe, tá? Mas ainda assim, claro que tu não vai poder se apresentar como, eu sou um representante comercial. Não. Porque você pode fazer uma função ali parecida, né, o mais próximo, é o que a gente chama lá, por exemplo, de promotor de vendas. Né? Essa atividade existe, essa atividade sim é permitida para microempreendedor individual. Então perceba, você não vai ser um representante comercial com registro, tudo bonitinho. Isso não existe. Isso enquanto MEI. Mas, se você quiser vender determinado produto, você pode sim se valer de quê? Se valer da atividade de promotor de vendas. Quem é que está muito aqui dentro, pessoal? Olha só, esse pessoal, né? Pessoal que trabalha com Natura, né? Esse pessoal agora que trabalha aí, né? Galera Rinode. Então, assim, esse pessoal, eles estão muito aqui dentro. Dentro de microempreendedor individual, dentro de promotor de vendas. Inclusive, né, nós tivemos uma demanda altíssima aí de promotoras
que foram lá fazer uma adaptação. Por quê? Porque essa atividade específica foi orientada pela empresa para que ela fosse, né, incluída como atividade principal delas, para que, né, não tenha nenhum tipo de problema. Então, a ideia é, eu quero ser churrasqueiro, eu quero ser pedreiro, eu quero ser qualquer coisa, eu quero vender bebida, eu quero alguma coisa nesse sentido. Você vai ter que analisar e ver quais são as atividades, né, que são permitidas, e você vai o quê? Você vai buscar aquela que mais se assemelhe àquela que você pode estar trabalhando, tá? Quem é o cantor aí? Marcos Antônio. E Marcos, é o seguinte, meu nobre. Essa lista ela é extensa. Eu não lembro de ter registrado um cantor, mas como você está aí nos solicitando, né? Nos fazendo este questionamento, a gente já vai atrás e eu lhe digo aqui, olha só, cantor, músico independente, produção musical, é uma atividade que é possível, tá? Foi o Joenes que perguntou? Ah, tá. Então, youtuber, é sim uma atividade possível, né, de ser um microempreendedor individual. Então, você pode ser um microempreendedor individual como cantor. Você pode abrir um microempreendedor individual, no caso, para, né, exercer a atividade aqui de cantor, de música, no caso. De músico. Beleza? Então, assim, professor, quais são as que são permitidas e tudo mais? Tá aqui, pessoal. Aí vocês vão ter que pegar, porque é uma relação enorme e ninguém vai decorar uma relação monstruosa dessa. São muitas atividades, né? Senhor. Professor, Pode falar. Eu acredito que, conforme aí diz lá mesmo, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, lá diz que os médicos, né, não podem, advogados. Eu acredito que somente essas profissões que não podem, né? O restante eu acredito que todas podem. É assim? Não, é porque assim, tem algumas que sejam por questões técnicas, mas tem outras que sejam por questões também da natureza, né? Da própria natureza do negócio em si, ele já permite, já tem esse tipo de vedação. Então, assim, a gente não pode generalizar. Tirou essas aqui, não vão poder. Não tem como a gente fazer isso, porque é uma situação diferenciada. O correto é o quê? É que você veja qual é a atividade que você quer exercer, tá? E aí, a partir disso, é que você vai saber se aquela atividade é permitida ou não. Não tem como a gente rotular, fora médico, advogado, ou seja, profissões científicas, as outras podem. Não, a gente não pode falar assim. Você tem que o quê? Não, eu quero ser o quê? Eu quero ser cantor? Vou lá e pesquiso. Cantor pode. Eu quero abrir um posto de gasolina. Não pode. Como é que tu sabe? Não, pela natureza, não é permitido. Porque um posto de gasolina, ela obrigatoriamente exige um controle, né, um rigor muito maior. Você está mexendo com inflamável, você está mexendo com combustível, você está mexendo com um grande investimento. Só a abertura de um posto já estourou, né, o valor limite máximo de um faturamento de um microempreendedor individual. Então, percebam que algumas atividades, por sua natureza, elas também inviabilizam a presença dela enquanto um microempreendedor individual. Por isso que não pode fazer esse tipo de generalização tão simplista, tá? Correto. Analise a relação de atividades e pronto. Não é questionar quais são as que não podem. Na verdade, é olhar quais são as permitidas. Esse é o raciocínio, entende? Então, chegou lá um cara e falou, eu gostaria de registrar aqui um microempreendedor individual na área de marketing digital. Tá muito forte, né? Isso aí agora. Mas tu pode botar marketing lá. Tu não vai achar marketing, assim, a palavra marketing, esse negócio assim, propriamente dito. O que você acha? Você acha outros tipos de publicidades não especificadas anteriormente? Você acha uma coisa assim mais genérica que por associação você vai enquadrando. Mas perceba que existem uma infinidade de atividades que elas também não vão poder estar lá, seja por sua natureza operacional, por sua natureza técnica científica, seja por qualquer motivo. A questão é,
analise as atividades que são permitidas. Porque são muitas. A verdade é que são muitas. Realmente você consegue abraçar praticamente tudo. Então, é só olhar esse anexo. Eu vou apresentar para vocês no finalzinho aqui também um site, tá? De como é que a gente faz tudo isso. Mas é isso aí. O raciocínio básico é esse. Deixa eu ir avançando. O que mais? O que é que nós temos ainda? Olha só. O MEI, ele poderá ter, além da atividade principal, até 15 ocupações secundárias. O que é isso? Por exemplo, aí, o Joenes, né? Eu sou cantor. Rapaz, se eu trocar essa cor tá muito assim clara. Não gosto. Aí. Eu sou cantor. Pronto. Esse aqui é a atividade principal da empresa do Joenes. Joenes Peixoto Macedo Franciscano. Aí bota lá o CPF dele. Atividade principal. Cantor. O que mais além disso? Ele pode, pessoal, colocar aqui ainda mais 15 atividades diferentes. Então, se ele quiser lá dizer que ele, além de cantor, ele é produtor de vídeo, né, propaganda, ele é bike boy, né, aqueles, como é que é? É bike propaganda, né? Como é que é o nome? Vou botar aqui, bike boy. O cara trabalha também logo aqui de office boy, o cara é pedreiro, né? É um cabo assim, multitarefas, vai fazendo tudo. Então perceba que ele pode ir colocando aqui, ó, várias outras atividades, tá? E aí, não se preocupe, doutor Felipe. Qualquer coisa você pode rever aí uns pedacinhos que você ficou ausente, você pode ver depois aí na gravação. E aí perceba que ele pode encher isso aqui de atividade. Até quantas? Até 15. Ou seja, se você pegar a atividade principal mais a secundária, pessoal, um microempreendedor individual, ele pode trabalhar em até 16 atividades. É muita coisa, gente. Para ser sincero, não vejo nem necessidade de um tanto de coisa dessa. Agora sim, observação importante, né? Nós somos contadores, vamos ter que instruir todo mundo a isso. O que acontece? Quando a gente fala em obrigação, né, atividade principal e ocupações secundárias, o que é o pressuposto, pessoal? O pressuposto é o seguinte. Vamos imaginar aqui uma borracharia, tá? Você tem aqui uma borracharia, atividade principal. Exemplo. Qual que é a atividade principal? Não, ela é a borracharia. O que seria uma atividade secundária aqui de uma borracharia? Rapaz, pode ser o quê? Venda. Venda de quê? Venda de pneu, certo? Você pode botar o quê? Você pode botar aqui um alinhamento. Você pode colocar o quê? Você pode colocar aqui um balanceamento. Inclusive, fazendo propaganda aqui, o Bahia faz isso tudo, né? Não tem nada a ver não, mas é porque eu fui lá esses dias e eu vi que eles faziam isso tudo. O que é aqui o raciocínio, pessoal? Perceba que a atividade principal, ela conversa com o quê? Com as suas atividades secundárias. Borracha, você é o quê? Uma borracharia, um cara que faz o quê? Remenda pneu, né? Então você, além de remendar pneu, consertar pneu ali, você o quê? Você vende pneu novos e usados, você faz o alinhamento do carro, você faz o balanceamento do carro. O que é o problema, pessoal? O problema é quando o cara é uma borracharia, faz isso aqui, e aí aqui em cima ele bota assim, ó. Um exemplo aqui, bem louco. Ele venda de medicamento. O cara, além de ser borracheiro, vender pneu, alinhar carro, balancear carro, ele vende remédio. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso não tem a menor condição. Isso aqui, inclusive, é uma realidade que acontecia muito naquelas empresas criadas para ganhar licitação. A empresa vendia de parafuso a trocar para-raio. Então, assim, fazia de tudo. Esses tipos de empresas, pessoal, professor, é errado, tá proibido e tal, não sei o quê. Pessoal, é errado. Mas a receita passa. Se você chegar lá pedindo para eu encher isso aqui de atividades, uma sem conversar com a outra, vai passar? Vai. Tá correto? Não tá, pessoal. Porque a sua atividade secundária,
ela tem que ter correlação com a principal. Não faz o menor sentido você ter uma atividade que você diz que é a principal e um monte de secundária que não tem nada a ver. Porque perceba que venda de medicamentos é um outro negócio. Não tem nada a ver com a atividade principal. Então, ela está errada. Ela não é atividade secundária. Você tinha que ter uma outra empresa. Uma empresa que vende remédio. Não tem nada impede que você diversifique e trabalhe em vários segmentos. O que está errado é somente esse raciocínio de você centralizar, concentrar tudo num CNPJ só. Então, tá? Por favor, esse aqui... Ah, professor, mas a Receita aceita. Sim, a Receita aceita um monte de coisa. Mas aqui nós somos contadores. Nós temos que, né, buscar aquilo que for melhor, transmitir aquilo que for o correto. Agora, se o cara vai fazer ou não, aí são outros 500. A nossa função é falar. Eu falo. Então, esse é um raciocínio, beleza? Mas, em regra geral, você tem direito aí a ter até 16 atividades ao todo. Além disso, pessoal, o que você ainda tem aí de tantos benefícios? Por que se torna tão vantajoso? Por que nós temos mais de 8 milhões? Por quê, pessoal? Você tem cobertura previdenciária, você tem uma contratação de um funcionário com um custo reduzido, que a gente vai ver mais lá na frente. Você tem isenção de taxa de registro de empresa. E aqui, quando a gente fala de registro, isso aqui se aplica também ao quê? A baixa. Então, você fecha ela. E também é o quê? Não, eu posso só mudar. Eu não quero fechar. Então, qualquer coisa, pessoal, você não paga nada. Não paga nem contador, nem nós pagamos. Recebemos por isso aqui. Então, ó, ausência de burocracia. Acesso a serviços bancários. E nós temos várias linhas de crédito agora que são específicos de microempreendedor individual. E aí, professor, meu amigo, linhas de crédito, qualquer linha de crédito, ela é mais vantajosa para a pessoa jurídica do que para a pessoa física. Então, se você chega lá para pegar a empresa... Senhor? É que eu fiquei na dúvida. No final, o senhor falou que pode ter até 16 ocupações. 16 ou 15? Não, 15 secundárias. E mais a principal vai 16. Ah, tá. Tranquilo, obrigado. Aí... compras e vendas, né, em conjunto, redução de carga tributária, contabilidade simplificada. Professor, mas não é obrigado a ter, né, contador. Não, realmente não é obrigado a ter contador. Por isso que a contabilidade é simplificada. Você vai fazer ali uma contabilidade, digamos assim, só do controle do que você vende e do que você compra. Emissão de alvará simplificado. Isso aqui, pessoal, a partir agora, né, do dia 1º de setembro, ele está dispensado. Nem tem mais alvará para MEI. Facilidade para vender para o governo, porque o governo só compra se você tiver o CNPJ. E ainda segurança jurídica, porque você é uma empresa, você está formalizado, você está legalizado, você emite nota fiscal. Então, são muitos benefícios, pessoal, com um custo muito pequeno. Então, é muito vantajoso hoje você abrir um microempreendedor individual. E aí, como é que é feita esta formalização? Essa formalização hoje, pessoal, ela é feita, tanto a formalização, tanto a baixa, a alteração, tudo, pessoal. Absolutamente tudo do microempreendedor individual, você vai fazer por meio deste portal. E aí, nós temos, né, a observação. Tem um site, um bendito site aí, que o bonito está se valendo, né? Está se valendo do nome próximo, parecido, e está fazendo o quê? Tá cobrando das pessoas. Então, ó, o que acontece? O que acontece é que se você, tá? Se você digitar no Google, eu vou até aqui compartilhar com vocês, tá? Se nós digitarmos no Google, o que acontece? A gente coloca aqui no Google, você tem o portal do empreendedor, tá? Eu botei aqui em cima, ó, portal do empreendedor. Esse aqui, ó, portaldoempreendedor.gov.br. Esse aqui é o oficial, tá? Só que nós temos muitas pessoas, pessoal, que estão acessando o portal do empreendedor, né, o site do empreendedor, do microempreendedor, e esse portal, ele está cobrando das pessoas. Que é o quê? É isso aqui, ó, empreendedor.gov.br.
Então, acontece que quando você entra aqui e você vai assinar, eles vão lhe cobrar R$ 300, eles vão lhe cobrar um absurdo para fazer coisas que são gratuitas. Qual que é a página oficial? A página oficial é a página do governo, ou seja, gov.br, pessoal. Isso aqui é coisa pública, isso aqui é do governo. Então, perceba que esse aqui, portaldoempreendedor.gov.br, você faz tudo, que ele é altamente intuitivo. Então, ó, eu quero ser, então é para aquela pessoa que ainda não é. Então, aqui dentro, você tem os serviços para quem não é. Então, ó, quando você clica aqui em quero ser, ele abre os serviços para quem não é. Então, você tem a opção de formalizar, você tem a lista das atividades permitidas, você tem aqui a resposta do que é MEI, quais são os direitos. Então, assim, esmiuçando para vocês, né, o que é que tem aqui. Quando você volta aqui na página principal, você tem a opção de quem já é. Quando você clica em já sou, aparecem os serviços para aqueles que já são microempreendedor individual. Então, você tem aqui a possibilidade de que fazer a declaração anual, atualizar os dados, emitir o comprovante, pagar. Então, tudo, pessoal, absolutamente tudo do microempreendedor individual é feito nesse site. Ah, professor, mas eu fui redirecionado para outro. Não, você ser redirecionado é uma coisa, a questão é, ali é a fonte, ali é onde você vai encontrar, né, todas as situações, tudo que for feito. Então é www.portaldoempreendedor.gov.br. E aí, pergunte-me. Lá no escritório que eu trabalho, um contador quase caiu nessa, de abrir um MEI em um lugar errado. Aí, quando ele percebeu que estava cobrando, aí que ele viu que tinha alguma coisa errada, mas ele quase caía. E aí, pessoal, o que é o perigo disso aí, tá? Na verdade, o que é a pior parte disso aí, né? O que está acontecendo? É que os caras, eles são tão cruéis que, além deles te cobrarem, não fazerem o serviço correto, eles roubam a tua conta. Porque quando você vai criar, né, que você clica lá, quero formalizar, a primeira coisa que ele vai pedir, pessoal, é a tua conta, o teu acesso do gov.br. O gov.br foi criado depois, né, mas é um acesso hoje que eu adorei, é maravilhoso. Você está tendo acesso à sua vida, tudo está sendo através do gov.br. Se um de vocês ainda não tem, por favor, crie sua conta do gov.br, porque isso é fundamental na vida agora. Qualquer site público, né, do governamental, eles exigem. E o que é o gov.br? É a sua conta no governo. Lá eles pedem as tuas informações de celular, de e-mail, de endereço, tua vida. Ah, professor, meu amigo, é o governo já sabe da tua vida. Ele só está centralizando e tornando a tua vida mais fácil. Igual essa nova carteira de identidade que já vem com todas as informações. É maravilhoso, pessoal, isso. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, o cara coloca os caras lá, né? E essa empresa é de Goiânia, tá? A gente já descobriu, a gente já tá atrás disso aí, já fizemos várias denúncias, inclusive. O cara coloca o e-mail deles, o telefone deles e a senha deles. Ou seja, então o que acontece com a pessoa? A pessoa, eles fazem assim, me manda teu CPF, RG, título de eleitor, comprovante de endereço, que são as informações que precisam. Aí ele pega as tuas informações, cria o teu cadastro, formaliza a tua empresa, né? Ainda formaliza errado, porque não coloca as atividades de direito que do jeito que tu quer, te cobra 300 conto para isso aí, mais uma mensalidade por mês de mais 150 para ficar emitindo o boleto para ti, sendo que tudo isso é de graça. E você pode fazer só, ou ir no Sebrae, na sala do empreendedor, um monte de lugar faz gratuitamente. E aí, se você chegar lá no Sebrae, depois de já ter feito isso com eles, quando você chega, e isso aconteceu, né? Chegou, sentou na minha frente e disse, olha, estão me cobrando, me disseram que era de graça, e eu queria mudar. E eu também vi aqui que abriram a empresa lá completamente diferente. A mulher queria vender roupa e tava lá um negócio lá, eu não lembro o que era, mas era uma coisa que não tinha nada a ver com o que ela queria, com o que era a atividade da empresa. Aí eu, tá bom, vou fazer a alteração da sua empresa. Aí eu, me dê a senha do seu gov.br. A pessoa não sabia nem o que era. Aí eu, olha, vamos ter que resgatar a sua senha, porque sem a senha, a gente não faz nada, a gente não vai para frente. Aí você vai lá, no cadastro dela para recuperar a senha, tá o celular deles lá em Goiânia e tá o e-mail deles lá em Goiânia. Ou seja, o próprio, né, a criatura não tem acesso à sua própria conta, então ela não tem como gerenciar, ela fica amarrada. Aí, claro, professor, e tá morto? Não, tem as alternativas, vai dar trabalho, mas tem. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que resetar a sua senha. Algumas instituições bancárias, né, Bradesco, Banco do Brasil, conseguem.
conseguem, mas a maioria dos funcionários não sabem fazer isso, tá? Eu já vou logo dizendo. Por quê? Porque eu já mandei, foi com o gerente, ele, rapaz, eu nunca fiz isso e tal. Pois é, mas tá aqui, ó. Tirei até o print da página do portal do gov.br dizendo, tá aqui, ó. O Banco do Brasil é um dos bancos conveniados, vocês têm que aprender. Em resumo, quem é que está resolvendo muito facilmente isso? O INSS. Aí o INSS, você vai lá, pede para recadastrar uma nova senha, claro que só pode ser o próprio titular, mas aí, olha só o transtorno, aquilo que foi criado para ser fácil, ser tudo online, tudo fácil, né? Você tem que ir fisicamente, pessoalmente, lá no, imagine hoje, no tempo de pandemia, né? Lá no INSS, resetar sua senha e aí você consegue recuperar sua conta. Aí quando você acessar lá, você vai ter o quê? Você vai ter que atualizar tudo, troca o e-mail, troca o celular, aí pronto. Aí eles lá não vão conseguir nunca mais tomar de volta, porque para tomar de volta, eles teriam que ser você, né? Para poder conseguir modificar a senha de forma presencial. Mas é um transtorno, você perde dinheiro, você perde tempo, é dor de cabeça. Então é uma coisa assim extremamente, somente por falta de informação. Então, cuidado, o site é o portaldoempreendedor.gov.br e desconfie, gente. Desconfie se não tiver esse final aqui, ó, gov.br. Tem alguma coisa de errado. Não é governamental? Como é que não tem um gov.br? Então, esse é o raciocínio. Mas aí, supondo que deu tudo certo, você entrou no site correto e preencheu tudo bonitinho, você já vai gerar o quê? O seu CNPJ, você já gera automaticamente o seu número de inscrição na Junta Comercial do Estado, você vai gerar, e aqui, claro, né, se você for uma empresa comercial / industrial, né, prestadora de serviço, não gera inscrição estadual. Você vai gerar a sua inscrição estadual e, obviamente, você vai imprimir, né, o seu certificado de condição de microempreendedor individual. Devagarzinho, para aqueles que não sabem o que foi que eu falei. Pessoal, CNPJ é o número da empresa, tá? Como se fosse o CPF da empresa. Nós, pessoas físicas, temos CPF. Empresas têm CNPJ. NIRI é um número que a Junta Comercial do Estado, conhecida aqui no Maranhão como JUCEMA, tá? Para aqueles que não sabem, eles registram o seu contrato. Ah, professor, vai lá para a junta? Não, pessoal, isso aqui é de forma sincronizada no sistema. Automaticamente já vem esse número. Qualquer outro tipo de empresa, aí você vai ter que fazer esse trabalho aqui junto à JUCEMA. Só o MEI é que tem esse negócio rápido, assim, ó, instalar de dentro, se a empresa está aberta e já está tudo funcionando e você não tem que falar com mais nem outra página, é só aquela página do governo e pronto. A inscrição estadual é o número, né? É o número no estado, ou seja, é o seu registro no estado onde você está, né? Onde você vai comercializar. No caso aqui, o Maranhão. Então, a Cefaz Maranhão, Secretaria de Fazenda, né? Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, ela vai gerar esse número para você, para quê? Para que você possa comercializar com outros estados. Comercializar, né? Fazer a comercialização, então você vai precisar de uma inscrição estadual. E aí, claro que se você for uma prestadora de serviço, você não vai precisar de inscrição estadual porque você não vende produto. Seus produtos não vão para fora. Então, simples assim. Ah, professor, mas eu fui prestar um serviço. Não, é diferente, por favor. Por favor. E né, o CCMEI, que aí no caso aqui é o certificado. Esse aqui é o documento de constituição. Então, quando traz lá o documento de abertura da empresa, é isso aqui, né? Você tem lá contratos para empresas limitadas, você tem lá o requerimento para empresas individuais. Para microempreendedor individual, você tem isso aqui, o certificado de condição de microempreendedor individual. E tudo isso aqui vai sair onde? Vai sair aqui, ó, nesse site. Mole, 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 fácil, 20 minutinhos, você já tem tudo isso aqui prontinho, né, para sua empresa já rodar. Avançando, ilustres. Bom, esse aqui é o site, né? Um novo layout, a gente acabou de apresentar para vocês. Você tem sempre o lado de quem quer ser ou de quem já é, e aí você vai ver os serviços que lá dentro são disponibilizados. Aí nós vamos aqui, né, para a questão da formalização. Nós não podemos, né, não poderá ser cobrado taxa de concessão de alvará e nem de licença de funcionamento. Isso quer dizer o quê? A partir agora do dia 1º de setembro, não vai ser mais necessário o alvará de funcionamento, que é o alvará da prefeitura. Observação, senhores, por favor. Ah, eu sou um restaurante, né? Eu vendo comida.
Vocês não estão obrigados, vocês, ó, o microempreendedor individual não está obrigado ao alvará de funcionamento da prefeitura, tá? Prefeitura. Mas o da vigilância sanitária, tá? De corpo de bombeiros, quando for necessário, vocês vão ter que tirar. Isso aí não perdeu. O que é que acontece? Você não vai o quê? Pagar. Não pode ser cobrado. O que foi liberado agora é somente de você ter aquele impresso alvará de funcionamento. Mas o da vigilância sanitária, ele não é de funcionamento. O da vigilância sanitária é das condições de salubridade daquele estabelecimento. Se você mexe com comida, você está mexendo com saúde. Saúde dos seus clientes. Então, O pessoal parou aí pra vocês? Fala pra vocês aí, galera. Parou. Tá bom. o quê? Eu tô ouvindo Tá, vocês. vou aqui também a sua última frase. Eu tinha Fala. congelado Tá de aqui boa. no meu, ficou uma imagem feia, olha só, ficou congelado aqui. Fala, meu Deus. Ficou tipo parado com o senhor com a mão levantada aí. Foi. Rapaz, qual foi a última frase aí, pessoal? Sobre a saúde dos clientes. Então, né, enquanto, né, o alvará da prefeitura de funcionamento, ele se tornou, né, não é mais obrigatório, o da vigilância sanitária, como ele está lidando com questões de saúde, com questões de salubridade, ele ainda é obrigatório. O que é que o MEI tem de vantagem? Ele não vai pagar, mas ele tem que sim estar habilitado. Senhor? Isso só se aplica ao meio, algumas empresas do Simples pode. Vai também ter esse... Não, aqui a legislação, ela está falando do microempreendedor individual, dessa impossibilidade de cobrança. Se houver alguma outra, né, algum outro enquadramento, vai ser alguma exceção à regra. Mas a regra geral é somente o microempreendedor individual, tá? E aí, tá aqui, né, disposto, isso aqui é dentro das alterações, claro, tem que ser dentro das alterações, até porque o microempreendedor individual surgiu depois, né, bem depois. Então, muitas prefeituras, eles acabavam fazendo as cobranças. E um dos argumentos que nós recebemos, por exemplo, daqui de Imperatriz, era de que o empresário, ele chegava, mas ele não se identificava de que era um microempreendedor individual. Ele só pedia, dava entrada, né, no processo de alvará, e meu amigo tocava o barco. Aí nessa brincadeira, né, os atendentes também tocam o barco, emite o boleto e entrega. Então, tem que chegar lá, tem que dizer, ó, sou MEI, eu não vou pagar esse negócio, tá bom? Você não precisa dizer que não vai pagar, é só dizer que não é obrigado a pagar. Ele já tem ciência também disso, todos já é para ter ciência, mas quem não tiver, é você fazer valer o seu direito. A questão é, eles vão estar sempre de boca aberta querendo mais dinheiro. Então, você tem que conhecer os seus direitos para que eles sejam cumpridos, fazer valer o seu direito, ok?